Olá! O programa Efêmera Arte de hoje apresenta o espetáculo Ensaio sobre a Repetição, que faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. O projeto é uma iniciativa do Departamento de Arte Dramática da URGS, que apresenta à comunidade produções dos estudantes de teatro. Construído de pequenas histórias, o texto aborda nossos padrões de comportamento e aprendizado, nossos hábitos cotidianos e nossas relações sociais. A peça é escrita a partir de experiências pessoais das atrizes e da diretora, e também de fragmentos de textos de Sarah Kane, Gabriel Garcia Marques e Fernando Pessoa. Acompanhem! Repetição é querer preencher um vazio. E é sentir desejo de algo que não se sabe muito bem o que é, mas que está sempre faltando. Repetição é lavar a louça todos os dias. Repetição é fracasso. Repetição é ser condenado a um trabalho inútil e sem esperança. Sim, repetição é rodar de ano no colégio. Repetição é aprender. E a repetição? Leva à perfeição? Repetição é imitação, é reprodução, é cópia, é um detalhe, é um acaso. Repetição é Domingão do Faustão, é Vale a Pena Ver de Novo, é novela das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11. A repetição é um saco. É ficar paralisado. É escolher todo dia a mesma camiseta. É ter sempre o mesmo sonho. E ter medo de abrir a porta. É tentar se separar 10 vezes do mesmo namorado. E achar que dessa vez sim vai ser diferente. Porque a repetição é um carrossel, é um carretel, é um ciclo, é um labirinto, é uma prisão. Repetição é ser mais uma Carol no mundo. Repetição é ser mais uma Sofia no mundo. E o que repetimos na aparência e o que realmente estamos repetindo? A peça fala sobre as nossas repetições, assim, no dia a dia. A gente foi pegando histórias pessoais e também teorias sobre compulsão à repetição, sobre a repetição como diferença, quando ela é sempre igual e que pequenas diferenças ela pode acontecer, assim. E aí a gente foi também percebendo no cotidiano coisas que a gente sempre faz, a gente sempre come a mesma coisa no café da manhã, a gente sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoas, amorosamente, ou então perspectivas de vida. E aí essa compulsão, digamos assim, foi o nosso mote assim, para entender melhor e para questionar mesmo o público, para ele sair pensando sobre onde é que eu estou me repetindo, né, na minha vida. É um tema que ele pode se desdobrar em 1000 aspectos, né, assim, desde os ciclos naturais, das estações, da respiração, até o próprio comportamento, né, as repetições que a gente tem, comportamentais mesmo. E no final, assim, a gente procurou dar conta de vários aspectos, pincelar vários aspectos, e a gente acabou, como nós somos basicamente 3 mulheres e nós construímos a dramaturgia juntas, quase naturalmente a gente enveredou por um universo mais feminino. Esse espetáculo veio da disciplina de estágio 2, que daí é do meu projeto de graduação aqui do DAD. Acho que a primeira etapa assim, foi mesmo discutir sobre esse tema, né, nós 3, assim, e a orientadora, o que a gente queria falar sobre isso, o que a gente observava na vida, no cotidiano, que a gente podia investir e trabalhar na cena. Aí depois teve uma parte de dramaturgia, assim, que foi bem pesada, assim, de ler coisas, de ver o que é interessante, de trazer, de experimentar. A gente se inspirou em histórias pessoais nossas, onde a gente percebia, assim, sei lá, tem uma história sobre amores, assim, então, que padrões, como é que é o meu relacionamento com pessoas, assim, o que nisso tem alguma repetição, algum padrão. A gente se inspirou em teóricos também, como
na psicanálise, assim, da compulsão à repetição, o que seria isso, Freud, Lacan, o que eles também falam sobre isso, sobre esse padrão, né, nas pessoas. A gente foi um pouco para a filosofia da diferença também, para perceber a repetição, não só como uma repetição do mesmo, mas que pode provocar pequenas diferenças. Aí a gente leu algumas coisas do Deleuze e alguns textos também. A gente foi para Sarah Kane também, que pega pequenas historinhas, para o Fernando Pessoa, que também fala sobre viagens. Então a gente foi fazendo uma compilação do universo que a gente estava mergulhando, assim, onde essas histórias tinham a ver, a gente ia buscando, são fragmentos, né? A gente partiu de um conto que chama Olhos de Cão Azul, que é do Gabriel Garcia Marques, e que nesse conto tem aspectos da repetição também, que é um homem e uma mulher que sonham todas as noites um com o outro, mas nunca se encontram na realidade, e sempre se procuram e nunca se encontram. E daí a gente partiu do conto, mas a gente foi trazendo várias referências, nem todas literárias e dramatúrgicas. A gente se tornou meio bisbilhoteira das vidas alheias dos nossos amigos, os colegas de trabalho, de no que né, chegar e fazer aquela pergunta, o que tu te repete? Como assim? Não, me diz a primeira coisa que vier à tua cabeça, e aí lá vem a história, né? Aí a gente foi brincando com todos esses materiais e criando cenas a partir disso. Acho que a arte contemporânea se faz hoje nesse diálogo entre prática e teoria e mais, a gente tentar criar uma prática teorizada, que é um pouco a tentativa desse espetáculo também. A Sofia é uma aluna que já se formou em outro curso. Antes de se formar aqui no departamento, ela tinha sido formada em psicologia. Então já tinha uma bagagem e uma trajetória, digamos, preparada ou aberta para esse referencial teórico, né? Que às vezes os alunos resistem a um pouco, como se não fosse criação artística. E sim é. Então, eu acho que a gente vai fazendo estratégias de desenvolver uma prática teorizada, que tem nesse espetáculo, tem elementos, tem textos, inclusive, da psicanálise, da filosofia, de diferentes autores que entram em diálogo e que colaboram no final para a cena mesmo, ou seja, a teoria como arte. É sempre um processo bem experimental, investigativo, assim, acho que aqui no DAD, principalmente com essas pessoas, é o ambiente que eu trabalho que eu mais tenho, de certa forma, liberdade de experimentar, porque eu trabalho também em outros lugares, fazendo assistência de direção ou fazendo produção. E aqui parece que a universidade ainda te dá um respaldo por dar uma infraestrutura, enfim, e também pela formação que ela oferece. Dá um conforto para a gente poder experimentar e poder errar. E isso não quer dizer que a gente não seja exigente com esse trabalho. Então, por exemplo, nesse processo a gente pegou um tema, a repetição, que é super genérico, e as três foram para uma sala de ensaio experimentar o que a gente queria falar sobre isso, como a gente ia abordar, que técnicas a gente ia usar. E esse é um processo muito rico, sempre de aprendizado, assim. A partir da direção da Júlia, ela trouxe uma técnica do viewpoints, que foi a nossa base, assim, de jogo entre as atrizes. Então, trajetórias no espaço, se relacionar, o jogo entre a gente. A gente não usou puramente o viewpoints, mas a gente usou aspectos, assim, do viewpoints, que é um trabalho do corpo no tempo e no espaço, de análise do corpo no tempo e no espaço. Então, analisa velocidade, duração, proximidade, tamanho, a partir do movimento mesmo. Então, é um trabalho bem físico, bem baseado no concreto. Ele não é um trabalho muito psicológico, assim, de imaginar como talvez seria um personagem que fizesse tal coisa, mas é partindo das relações concretas físicas. E a gente partiu disso, mas claro, daí depois foram entrando outras coisas, né, assim. Na verdade é difícil definir uma técnica porque é uma coisa muito misturada em busca de uma técnica que a gente se adone, que a gente se aproprie, né. E a peça inteira foi surgindo de improvisações, assim. A gente
essa história então surge aqui, como a gente pode improvisar com ela. E aí, no início parecia que, assim, não sabia qual era o fim disso tudo, né? Porque não era nada marcado, assim. A gente ia para os ensaios e a partir de pequenos elementos ou pequenas indicações da diretora, a gente ia improvisando e ia formando a cena e depois, isso aqui é bom, vamos repetir, né? Esse processo de repetição foi bem interessante, assim, porque a gente estava falando sobre repetição, né, de padrões e repetições nossas, mas também era difícil da gente repetir, né, depois para trazer para a cena mesmo, assim. Um trabalho muito difícil da gente chegar num resultado dramatúrgico, assim, que se encaixasse, que ficasse redondo, porque é um tema muito amplo. A gente poderia ter ido por caminhos muito diferentes, assim. Então, desde a linguagem, e a gente se permitiu deixar tudo muito em aberto por muito tempo. A gente improvisou muito e improvisou sem saber exatamente no que isso ia dar e nem que linguagem isso ia ter. Se iam ser 2 personagens, se iam ser 2 performers, como acabou ficando, que elas são mais performers que contam pequenas histórias e exemplificam. Em alguns momentos tem até é mais dramático, né? Tem como se elas vivessem mesmo esses personagens, depois volta para uma coisa mais épica, que é mais de contar a história, né? Então, isso tudo a gente não partiu desse ponto de partida, a gente foi descobrindo, fazendo, assim. Daí depois, para tudo isso entrar numa ideia com começo, meio e fim, daí isso já foi, assim, já para metade do fim, processo que a gente conseguiu criar essa linha narrativa a partir muito do trabalho com as garrafas, com os objetos. E é um trabalho que a gente ainda considera em construção. Eu sou a pessoa que todas as noites chega aos seus sonhos e lhe diz isso. Quem é você? Um homem, Uma mulher. em busca de sentido, Decepcionada. paralisado, Engarrafada. cheio de compromissos, Num ônibus lotado. querendo se despedir para sempre, Uma menininha. encontrando bilhetes por toda a casa, Tendo sempre o mesmo sonho. indo embora. Por que eu não consigo aprender? Acho que foi um encontro muito legal, assim, com a Patrícia, que ela conseguiu, assim, ter esse olhar bem pontual, assim, e sempre respeitou muito o nosso processo, que não é fácil, né? Assim, tu ser orientador de um processo que nem as pessoas que estão fazendo sabem exatamente o que querem fazer, e tu tem que respeitar esse tempo, porque não adianta vir e dar uma resposta, porque a gente também não queria isso, a gente queria se colocar nessa situação, assim, de certa forma, por mais que às vezes chegue em limites, assim, que seja difícil manter essa escolha, e ela foi muito compreensiva, assim. Então, dentro do que a gente apresentava para ela, ela apontava caminhos e sempre permitiu que a gente fizesse nossas próprias escolhas, assim. É um exercício de ver como a gente vai fazendo essa trama de conexão, assim, né? Como que é a colaboração nesse processo, que não é um processo, por exemplo, eu sou professora de direção teatral aqui e sou diretora de teatro. Então, é um outro tipo de envolvimento num processo criativo da cena, que não é dirigir, que não é da aula, que é colaborar e tentar estabelecer provocações para esse grupo de pessoas que está desenvolvendo um processo com autoria criativa sobre ele. Então, o orientador, a minha orientação nesse caso, é de participar semanalmente, ou mais ou menos semanalmente, dos ensaios e questionando, provocando, reagindo, respondendo. E a partir dessa pergunta e resposta, a gente vai tentando crescer junto. E quando eu me sinto completamente apaixonada e envolvida por alguém, eu me mudo para São Paulo. E eu digo para ele, eu tô indo embora. Eu não quero mais o teu shampoo Não é no você, banheiro. sou eu. Eu não quero mais o teu tempero na minha Eu acho comida. que esse não é o momento. Eu não quero mais o teu cheiro na Eu minha preciso de cama. espaço. Eu não quero mais te ver na rua. Eu não quero mais te ver no bar. Eu não quero mais te ver no Você é teatro. uma pessoa maravilhosa. Eu não quero A gente que pode conte ser a amigos. nossa vida numa peça Mas de eu acho que teatro. esse não é o momento. Eu não quero conhecer a tua nova namorada. Mas
você já pensou que pode estar procurando um lugar? Eu não quero que tu conte as nossas brigas. Você já pensou que eu posso não ser a namorada. pessoa certa? Eu não quero que tu tenha uma nova Eu acho que a namorada. gente não tem mais a ver. Eu não quero que tu ame ninguém. Eu tô indo embora. Não precisa me ligar no meu aniversário. Não precisa me ligar pra minha mãe no aniversário dela. Eu não quero que tu faça aniversário. Eu quero que tu morras. Eu me arrependo do dia que eu te conheci, do dia em que eu me apaixonei por ti, que eu passei a fazer planos A gente contigo. pode ser amigos, mas Eu agora queria que tu voltasse pra mim, diz que me ama. eu não te amo mais. E por quê? Somos compelidos a repetir infinitamente certas cenas e certos atos extremamente dolorosos, se tais repetições não nos proporcionam prazer algum. Não sei. Repete. Por quê? Somos compelidos a repetir infinitamente certas cenas e certos atos extremamente dolorosos, se tais repetições não nos proporcionam prazer algum. Não sei. Repete. Bom, a gente basicamente não tem um cenário, assim, a gente usa esses... o que faz às vezes cenário são os objetos que a gente usa, que são garrafas de vinho. E a gente foi trabalhando com esses objetos de forma que eles compusessem ambientes. Então, dependendo da formação desses objetos e com a relação dos corpos, criam esses ambientes, assim, e isso substitui um pouco o cenário, assim, né? Acho que dá para pensar nisso como uma cenografia, assim, o uso dos objetos, que são mais ou menos umas 50 garrafas de vinho. Isso foi uma coisa que a gente escolheu desde o começo, a usar um objeto repetidamente, trabalhar com o conceito da repetição no cenário também e nos objetos, e esse cenário seja sempre usável, né? Não fosse um cenário estanque, fosse um cenário que a gente manipulasse e fizesse parte da própria dramaturgia, da construção da dramaturgia. Eu acho que as garrafas resumem uma infinidade de coisas que a gente experimentou, né? Varal, giz no chão, riscamos caminho, brincamos de labirinto por muito tempo, tentativas de figurino, tentativas de luz, enfim, essa coisa de se atirar um pouco assim para algo que tu não sabe o que vai dar, né? E jogar com aquilo e ver o que aquilo vai te trazer, assim. E até chegar um momento que, bom, menos é mais, vamos optar por alguma coisa, né? Porque temos que optar, não podemos ficar a vida inteira pirando com tudo, né? E acho que as garrafas, assim, para nós, assim, além delas serem lindas e parecerem todas iguais, é legal porque a gente sabe a diferença que cada uma tem e a diferença que no espaço elas vão ter, assim, né? Embora elas pareçam às vezes que são colocadas ali por acaso, a gente sabe muito bem onde a gente está colocando aquela garrafa, por que aquela tá ali e não outra, assim. Então eu acho que diz muito também sobre a repetição as garrafas, né? Aquilo que parece tudo muito igual, muito seriado, mas que na verdade cada uma nos diz alguma coisa diferente, assim, né? Hoje eu acordei e passei café. Hoje eu acordei e tomei café rápido. Fumei cigarro. Saí de casa, tava chovendo, não peguei o guarda-chuva. Tomei um banho. Me separei pela 5ª vez. Peguei um ônibus. Comi 5 chocolates. Dei um beijo no meu amor. Escrevi 5 cartas antes de dormir. Tava voltada. Ontem eu acordei, Fui pra uma reunião que não acabava nunca. tomei café rápido e saí de casa. Fui dormir. Tava chovendo. Sonhei. Não peguei o guarda-chuva. Hoje eu acordei. Me separei pela 7ª vez. Fumei um cigarro. Comi 70 chocolates. Fumei um maço de cigarros. E escrevi 7 cartas. Tomei uma garrafa de vinho. Segunda-feira, Conheci o amor da minha vida. saí de casa, O amor da minha vida. tomei café rápido O amor da minha e vida. me separei. O amor da minha vida. A trilha, na real, foi pensada do tipo, no andamento da história, no andamento dos ensaios. Quando as gurias me convidaram para fazer a peça, tipo, os primeiros ensaios eu vim, nem trouxe instrumento nenhum, né? Vim só, tipo, com a cabeça aberta para tentar ver o que ia rolar. E aí, aos poucos, eu fui trazendo os instrumentos de percussão e tal para tentar encaixar em cada um desses momentos, tentando buscar um clima que né, fechasse com
com aquela história que estava sendo contada. Ela é construtora, é como se ele fosse mais um ator, assim, e a música também constrói dramaturgia, a música, ela cria tempos, ela cria ambientes, o silêncio, daí quando ele acontece, ele é mais sustentado, porque ele valoriza as pausas também, né, a questão da música. E música ao vivo foi uma escolha da Sofia que eu adorei, assim, porque realmente é outro tipo de vibração, assim, de um som que está sendo executado ao vivo naquele momento e um som mecânico. Eu acho que as coisas que a gente traz para essa cena, ou elas são necessárias ou elas não estão. A gente teve que optar por cortar muita coisa porque ela não estava sendo totalmente necessária, assim. E a música, ela entra nisso como um ator que joga em cena com a gente, assim, né? Então, ela nos marca tempos, ela nos diz se sim ou se não, ela nos dá limites, ela vai entrando como clima para algumas cenas, então é uma presença muito importante, assim. Um homem foi condenado a empurrar uma pedra até o alto de uma montanha, de onde esta tornava a cair por seu próprio peso. Ele repetiu essa ação durante toda a eternidade. Todos os dias, eu acho que alguma coisa diferente vai acontecer. O quê? Não sei. Ainda não aconteceu? A Luz é do Kevin Bresolin. Eu acho que ele fez várias descobertas interessantes, assim, também, com a questão das sombras que ele trabalha. Então, são duas atrizes, mas às vezes elas estão duplicadas, essas sombras interagem. Por ser aqui na Alzira Azevedo, é uma especificidade desse espaço que ele soube aproveitar bem, assim. Tem a questão das garrafas mesmo, que estão sempre no chão, então tem uma luz de chão que é para valorizar essas garrafas, para fazer elas brilharem mesmo, assim. E eu acho que a luz, ela é super importante na construção desses ambientes, assim, como o cenário e os corpos das atrizes, assim, pensando sempre na totalidade, assim, das coisas, né? Uma mulher não deve ir para a cama na primeira noite, nem usar lingeries provocantes antes de 3 meses de relacionamento sério, porque ela corre o risco de deixar de ser um desafio mental para o homem. Então, ele passará a tratá-la como um desses brinquedos que ganhou quando era criança, brincou por algum tempo e depois jogou fora. A mulher não deve beber demais, falar demais, fumar demais, comer demais, nem expressar suas opiniões sobre tudo, porque isso é incômodo. É da natureza da mulher ser sensível, maternal, dedicada para a família, usar bons hidratantes, cuidar da aparência, cuidar da alimentação, ir na academia e ter sempre um pretinho básico. Figurino da Letícia Pinheiro e Isadora Fantin, a gente teve 2 experiências, assim. Elas primeiro fizeram um figurino para a primeira temporada, que era bem baseado na coisa da mulher, do feminino, mas daí durante a temporada a gente se deu conta que ele acabou ficando um pouco infantil, talvez, e meio chapado, porque eram só 2 cores, era vermelho e branco. Agora tem uma nova proposta, que é para trazer essas figuras mais mulheres, menos meninas, assim, e as cores tem um pouco mais de nuance, assim, mais diferenças entre os figurinos delas, apesar de ter uma unidade, assim. Então, acho que agora, nesse segundo momento, a Letícia e a Isadora conseguiram, assim, achar um figurino que se adequasse ao discurso que a gente está dando, né? Acho que o teatro, ele é feito por várias camadas, né? A luz, o figurino, o cenário, o ator, o diretor e tal. E todas elas são muito importantes, né? Para mim, para essa peça específica, está sendo uma experiência bem interessante, assim, de voltar com a peça, isso de redescobrir ela, Eu acho um projeto muito bom, assim, para a gente também se conectar com outras pessoas, né? Ter outro público que não só os alunos do DAD. O TPE tem uma divulgação bem legal, assim. Ele te dá um suporte, assim, né?
E acho que já é uma experiência também de produção, de, sabe, de se envolver, que é a experiência que a gente vai ter quando sair aqui, né? Que a gente está indo um pouco seguro, assim, para algumas coisas dentro da universidade, assim, dentro do DAD. Eu acho que o TPE ele é um caminhozinho, assim, para experimentar a peça. Eu acho importantíssimo, assim, o projeto, porque é uma via de comunicação entre a pesquisa acadêmica em teatro e a comunidade, e disponibiliza esse espaço para tanto para quem está estudando e precisa da relação com o público, quanto para o público que também, como uma universidade federal, tem quase o direito de se envolver e aproveitar também a universidade, assim, e acho que é uma via de troca muito interessante, muito importante. Eu espero que o público se questione sobre as suas próprias repetições, assim, sobre esses padrões que a gente segue, que a gente não se dá conta, as pequenas diferenças que pode haver na repetição. Tem uma frase que é: o que repetimos na aparência e o que realmente estamos repetindo. Então, né, quantas pessoas têm o mesmo nome que você, quantas pessoas têm a mesma idade que você, a gente não está aqui sozinhos, assim. E eu espero que isso, de alguma forma, a gente consiga comunicar esse olhar que a gente teve sobre as nossas repetições, que seja um olhar comunicador, assim, e sem julgamentos, a gente não pretende dizer o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer, ou nem passar uma mensagem, mas só de realmente dar uma luz para esse assunto e dar uma atenção para esse assunto, assim. E a partir disso, deixar essas lacunas também para as pessoas fazerem as suas próprias associações. Eu acho que é um trabalho instigante, interessante, que se arrisca em vários aspectos, que tem uma busca honesta e sincera de dizer alguma coisa que se conecte com as pessoas e com o mundo hoje, o que eu acho que é muito importante, não um trabalho... Eu acho que um curso de arte ele tem uma especificidade que é desafio e oportunidade simultaneamente, e uma exigência muito grande para o aluno, talvez, que seja nessa criação, não ser só uma execução de uma tarefa, ela ter um comprometimento pessoal, artístico, humano, filosófico, e que no fundo é tu colocar o teu coração em cena, o teu corpo e o teu coração em cena. E quando se busca isso, existe a possibilidade de acontecer, não que a busca seja... ou garanta o resultado do encontro, né, do que tu está buscando, mas buscar é fundamental. E eu acho que esse trabalho tem isso, essa busca, essa vontade de se comunicar e de falar com o coração. E eu acho que em vários momentos consegue. Acho que é um trabalho em processo, porque ele se propõe a isso também, um trabalho que está em relação com o público, que está respirando o que está acontecendo. Ele tem muito ainda para acontecer nesse sentido, que depende das apresentações, que eu acho ótimo que está entrando aqui no TPE, vai entrar no Teatro Aberto, é um espetáculo que vai continuar a sua vida e vivendo e respirando a sua vida, vai amadurecer com certeza. E já como ele foi, acho que uma proposta instigante, sincera e vibrante, vital. Gostei bastante do trabalho, achei ótima a energia das duas em cena, a sincronia delas, foi muito bom. Parece muito simples, mas ao mesmo tempo muito tocante, porque assim, vai assim a lugares do espectador onde assim dificilmente algum outro tipo de trabalho pode chegar, assim, que é questões pessoais que a gente vai se relacionar. E fora, assim, a questão da performance das atrizes também, que é muito interessante, sutil, eficaz. É uma das poucas oportunidades que a gente tem, poucos projetos que são abertos para as pessoas terem acesso ao teatro, e faz falta que não tem mais projetos assim. E acho esse espaço um espaço assim necessário para a universidade, na medida em que a comunidade se insere dentro da universidade para assistir os trabalhos que são produzidos aqui dentro.